Oi, pessoal, boa noite! Espero que esteja tudo excelente, tudo maravilhoso aí com vocês. Já vamos iniciar a nossa live. Você que é empreendedor, você que já tem um negócio, né? Ou você que está iniciando a carreira, ou você que já está em uma carreira, né? E está perdido, pensando como continuar, né? Eu ouço muitas pessoas falando, eu não gosto mais da minha profissão, eu não estou me sentindo mais feliz com a minha profissão, eu não sei o que fazer de diferente, então essa live é para vocês. O nosso convidado já entrou aí, o Felipe, eu vou convidar ele. Gente, não perca, tá bom? Sei que já entrou aí, fica ligado aí, a história do Felipe é maravilhosa e o Felipe tem muito a acrescentar e agregar para nós. Deixa eu convidar o Felipe aqui. Continuem aí ligadinhos, que vem muita coisa boa por aí. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Felipe! Olá, Tudo Thalita! bem? Que prazer estar aqui Nossa, contigo. todo meu, quanto tempo, né? Pois é, já há alguns meses que a gente não se vê, né? Exatamente. Ainda bem que existe rede social, existe Instagram, existe live, né? E realmente Exato. o quanto é importante. Nós não Quando. estamos nos vendo, mas estamos conversando diariamente, quase, hein? Verdade, estamos conversando sempre, sempre ajudando, auxiliando, né, Felipe? É Realmente, verdade. no curso, gente, nós nos conhecemos, né, na formação de coaching. E realmente, assim, todo mundo que nós conhecemos lá foi muito maravilhoso, Foi. né, Felipe? Realmente foi incrível. E eu já falei aqui, Felipe, né? Vou deixar agora em você falar um pouco sobre você, mas eu já falei para todo mundo que geralmente eu convido as pessoas, né? Eu sempre tomo muito cuidado com os convidados. E principalmente quando a gente vai falar de carreira, de vida financeira, de vida de empreendedorismo. Porque existe muita coisa. Quando eu decidi entrar nas redes sociais, eu falei, ó, eu não quero ser só mais uma, né? Eu não quero ser uma enganação. E eu falei para todo mundo, por que eu convidei o Felipe? Porque o Felipe é uma pessoa bem-sucedida, não é somente financeiro, né? A vida da gente ser bem-sucedido não é financeiro, né? É na vida espiritual, é na família, é com os funcionários, né? Com as pessoas, é ser humano, né? Dinheiro é o de menos, né? O dinheiro, isso a gente consegue, né? Agora, caráter, realmente trazer uma aparência cristã, isso é o meu foco de trazer para as pessoas. E o Felipe tem, graças a Deus, isso em todas as áreas. Então eu Que falo assim, legal. que realmente é uma pessoa bem sucedida. Mas não é só financeiro, gente. Esquece essa parte. Essa parte é consequência das outras coisas. É verdade, Thalita. Não adianta nada a gente ter sucesso financeiro, a gente ter projeção social por conta do trabalho, da profissão ou de qualquer atividade que nós façamos, sem que a gente tenha um correspondente sucesso ou correspondente alegria, felicidade internamente, né? Não adianta a gente ter o mundo aos nossos pés se nós não conseguimos ser felizes por dentro. Então, é um prazer estar aqui, uma alegria te ver e poder participar aqui junto contigo dessa live e poder falar de coisas importantes, né? A vida profissional é importante, a vida financeira é importante, outras coisas também que nós vamos falar aqui, eu tenho certeza, são igualmente importantes. E quem sabe, né, Thalita, nós consigamos hoje aqui trazer luz para algumas pessoas, provocar algumas pessoas Com para que certeza, elas tomem decisões hoje importantes na vida, né? não, com Eu, certeza. eu gosto de ser provocativo, Thalita. Eu Eu sei. gosto de trazer. Quando a pessoa toma consciência e decide o que ela precisa decidir na vida, a vida se desenrola, né? A vida caminha. E eu acredito que essa é a nossa missão aqui na Terra. É a minha, eu sei que é a sua também.
e com certeza vamos bater um papo aqui para gerar essa transformação mental aí em todo mundo. Com certeza. Ó, a Paulinha disse: o Dr. Felipe é muito bom, um grande talento. Ó, Olha, vou me é apresentar. Paulinha, conheço. Vou me apresentar rapidamente, né? Então, eu me chamo Thalita, eu sou fisioterapeuta, sou aqui de Goiás, moro em Ceres, Goiás, bem no interior de Goiás. Mas minha família veio todo mundo de Minas, né? O povo de Goiás vem tudo de Minas. E o que acontece, né? Eu não tenho nada demais, uma vida que é uma vida realmente muito simples. Nasci numa família simples, tive várias dificuldades, né? Fui uma filha rejeitada pelo pai, criada somente pela minha mãe, com muita dificuldade. Decidi realmente fazer faculdade aos 16, 17 anos, de 16 para 17, quando eu fui na raça mesmo. Sofri horrores. Assim, de comer um dia sim, um dia não, né? Tinha que decidir, ou vai, ou anda de ônibus ou come alguma coisa, né? Eu tinha que decidir se o cansaço era maior ou se a fome era maior. Mas eu me formei aos 20 anos, passei em um concurso, porque era o sonho, né? Minha mãe falava, filha, você tem que passar num concurso, porque dá pra gente viver, né? Ó, o Everton entrou aí. Porque um concurso vai ser muito bom para vocês, gente. Nada contra quem queira passar em concurso, tá bom? Hoje eu entendo perfeitamente isso como propósito de cada pessoa, e graças a Deus pelas pessoas que são concursadas, tá? Mas na época não, você tem que passar num concurso, eu passei num concurso. Depois eu tive uma perca do meu sobrinho, que faleceu afogado. E eu fiquei 2 anos sem trabalhar na fisioterapia, vendendo bolo e pizza para sustentar eu e minha filha. E depois desses 2 anos, eu tive um aneurisma cerebral roto, né? Sem chance de vida. E aí a Thalita gira uma chave gigante na vida dela, né? Deus, ó, se eu tiver vida, vamos tocar o terror nessa terra, mas é pro bem. E eu sobrevivi sem nenhuma sequela, volto para minha cidade e começo a minha vida no empreendedorismo na fisioterapia. E realmente foi para mim libertador. E é por isso que eu gosto tanto de falar, né? Tem muitos fisioterapeutas que me seguem, já tem muitos fisioterapeutas aqui. E muitas pessoas que empreendem, né? Geralmente me seguem. E sabe o quanto eu valorizo isso, né? Eu valorizo entregar para as pessoas. Eu não tenho medo de falar aquilo que eu fiz, não, tá? E nós vamos falar aqui. Então, essa é a Thalita. Hoje a Thalita é proprietária da Fisiovida. Estamos abrindo a nossa segunda unidade, né? Eu também sou gestora da clínica do meu esposo, ele é odontólogo. E é isso. Quanta coisa, Essa é a, hein, Thalita? essa é a Pessoal, Thalita é uma pessoa incrível, incrível. Quem não a conhece pessoalmente, nós tivemos o prazer de passar alguns dias juntos e ela transmite uma alegria, uma paz, uma força, uma superação, uma ideia de superação assim incrível. E foi conexão assim forte naqueles dias, né, Thalita? foi E mesmo. eu admiro muito sua história. Sua história é linda demais. Pessoa que tá engajada numa jornada aí agora, essa jornada sua no empreendedorismo, ela é a sua cara, Thalita, é a sua cara. Cara, É porque o empreendedorismo exige pessoas guerreiras, né? E quando a pessoa se propõe a fazer algo tão relevante quanto empreender ou iniciar sua carreira, né? Que é algo realmente importante, ela precisa trazer essa força para dentro de si, essa força, essa imagem do guerreiro, porque a gente enfrenta muitos desafios e esses desafios é, eles vão nos forjando e nos colocando para avançar, para superar, para se superar. Então é sua cara ser empreendedora, é sua cara ser essa pessoa que está à frente de um negócio porque você se compromete. E isso é característica de liderança. Então, é bonito demais de ver. ai, obrigada, Felipe. Felipe, eu queria que você contasse um pouco da sua história, né? Porque também eu fiquei assim, aparentemente, igual a gente fala, nossa, às vezes a minha história parece tão normal, parece tão comum, né? Mas quando você conta para as outras pessoas, você incentiva as outras pessoas. E eu fiquei encantada em ouvir a história do Felipe.
né? Eu gostaria que você contasse para nós um pouco quem é o Felipe, o que, que o Felipe faz, né? De onde o Felipe veio. Qual é a Uhum. história que você conta da sua história, Felipe? Me conta. Maravilha. Olha, eu sou mineiro. O meu sotaque já deve ter me acusado. Sou mineiro aqui do norte de Minas. Eu moro em Montes Claros, nasci aqui. Morei um tempo fora e pertinho de você, Thalita, em Brasília. A minha infância foi aí, no Distrito Federal. Eu eu sou filho, eu sou o segundo filho, da minha mãe e do meu pai. Tenho um irmão mais velho, tenho um irmão mais novo. E meus pais, eles tiveram um período que eles foram empregados, mas a maior parte da vida deles foram empreendedores. Agora, aquele empresário raiz mesmo, aquele que vai na raça, sabe? Sei. Aquele que sofre, que mata um leão por dia. Eu sempre me lembro da minha mãe e do meu pai falando sobre matar um leão por dia. E eu cresci nesse ambiente, né? Trabalhei desde novo, desde 15 anos, e na empresa dos meus pais. E em um certo momento eu decidi, por incentivo dos meus pais, especialmente do meu pai, eu me lembro de palavras assim fortes, poderosas na minha infância, em que meu pai me incentivava a estudar. E em algum momento ali, quando eu tinha 17 anos, eu decidi de fato estudar, de fato. Conta uma palavra para nós, eu fiquei curiosa. Hã? Conta uma palavra poderosa dessa do seu pai para nós, eu fiquei curiosa. Meu pai falava o seguinte, que ele pegava uma caneta e falava assim, filho, comigo e com meus irmãos, né? Os meninos, se vocês não trabalharem, não estudarem, vocês não vão trabalhar com a caneta. Vocês vão trabalhar com os braços. Então, eu quero que vocês estudem para vocês trabalharem com a caneta. Olha que coisa interessante. Forte. E, e é forte porque eu acabei me enveredando para fazer o curso de direito. E no curso de direito, hoje, basicamente, né, durante esses últimos 15 anos em que eu sou advogado, eu fico assinando peças, né? Assinando petições para mandar para a justiça. Mas a gente vai chegar lá sobre a carreira. Vamos voltar um pouco aqui. Eu estudei, é, consegui entrar na faculdade de Direito aqui da região da minha cidade e, e foi uma jornada dura. Foi uma jornada de estudo, igual a jornada de todo mundo, né? Eu tive que lutar contra a vontade dos meus pais de trabalhar junto com a empresa para que eu pudesse me dedicar ao curso. E me formei, me casei, tive uma nenenzinha agora, recente, minha filhinha está com 1 ano e 7 meses. E, e essa é a minha história, é uma história de alguém que acreditou que era possível. Eu fui o primeiro filho, a primeira pessoa da minha casa a passar numa universidade pública. Eu estudei muito para isso. Eu estudei com o pé em bacia, de água gelada. Eu tomei guaraná para ficar acordado de madrugada para conseguir estudar, porque eu trabalhava de dia. Eu ralei 2 anos, eu estudei sem todas as condições favoráveis. Mas deu certo e tô aí. E aconteceu muita coisa depois que eu me formei que a gente vai conversar aqui ao longo da live. Mas a minha vida foi assim até a data em que eu me formei e comecei a advogar. Entendi. Eu acho a sua história maravilhosa. Eu acho, né? Você falou que eu acho incrível, Felipe, porque realmente é incrível, né? Quando a gente realmente se supera. E hoje eu falo muito de viver do nosso propósito, e a gente percebe que o nosso propósito ele está muito ligado àquilo que a gente viveu muito, né? Eu sempre falo, eu tenho um propósito de curar pessoas. Eu sou fisioterapeuta, eu atuo com dores de coluna, mas hoje o meu foco também é curar muito além do físico. E eu tive que ser curada muitas vezes na minha vida, né? Desde a minha infância, curada de rejeição, curada de várias coisas, né? Eu tive que ser curada muitas vezes na vida. E hoje eu acredito que o meu propósito,
ele é sim de curar pessoas, né? E o Felipe, ele teve que passar por muita superação na vida, né? Por muitas coisas que diziam não. E hoje ele faz isso pelas pessoas. Ele faz isso. O que o Felipe trabalha hoje é cuidar realmente das pessoas, e principalmente das pessoas menos favorecidas, né? Daquela que as pessoas dizem não, né? Não, Verdade. não. E é incrível que quando a gente decide, né, fazer algo pelas pessoas e decide dedicar a nossa vida a fazer algo relevante, como isso é poderoso, né? Como isso impacta a vida de pessoas próximas a nós, pessoas que às vezes não nos conhecem de perto, mas acompanham a nossa trajetória. Eu vi aí algumas pessoas que entraram na live que me conhecem, e alguns me conhecem de perto, outros me conhecem de longe. Eu vi até minha mãe entrando aí, ó, Thalita. Mesmo? A minha mãe entrou aí. Que legal. E, e é incrível, assim. Meu propósito, o que me inspira a viver todos os dias é a ideia de inspirar as pessoas. A nossa vida é uma prova viva do que a gente experimentou e do que a gente superou. Então, nada mais natural para mim do que enxergar a minha vida dessa forma. Tá? Se a minha vida é uma vida de superação, é uma vida de crescimento. Então, eu gostaria de inspirar as pessoas, especialmente aquelas que ainda não chegaram lá, aquelas que estão começando, aquelas que às vezes pensam que as condições não são tão favoráveis. Essas pessoas podem ser inspiradas. Essas pessoas podem olhar para quem saiu de lá e que não tinha as melhores condições e que chegou lá, elas podem se animar com isso, com a vida delas. E eu gostaria de ser uma pessoa dessa todos os dias. E com certeza você é, Felipe. Porque a live fala, né, como iniciar o mercado de trabalho com excelência, né? Como iniciar? Porque às vezes você está iniciando, você ainda está fazendo faculdade, né? Como eu vou sair daqui, gente? O que eu vou fazer? A gente vai falar algumas coisas para vocês, tá? Ou então, você já se formou. E agora? O que vai acontecer? O que eu vou fazer? O que é importante, né? O que é importante eu focar agora para que aconteça algo importante no futuro? Ou às vezes você que tá aí, não, eu já tô numa carreira, mas eu tô tão desanimado, tão desmotivado, eu já não sei mais nem o que fazer, né? Como eu vou fazer isso, né? Então, eu gostaria, né, que o Felipe falasse para nós um pouco da experiência dele na jornada empresarial. Como que ele começou, né? O porquê ele começou, alguns desafios. Certo. Thalita, a vida é uma caixinha de surpresas. E quando eu me formei, eu fiz como a maior parte dos estudantes de direito faz. Aliás, tem dois caminhos que se escolhe, que costumeiramente se escolhe quando se forma em direito. Um é se enveredar pelos estudos para concurso público, e o outro é advogar. E durante a faculdade, por N vários motivos específicos, eu decidi advogar. Eu já estava fazendo estágio, me preparando para sair da faculdade e iniciar a advocacia. E surgiu uma oportunidade de abrir um escritório com um colega meu de faculdade, o Matheus. E nós decidimos ousar e começar um escritório sem um apadrinhamento, começar por nós mesmos. Eu me lembro que nós advogamos, nós começamos o escritório, tinha uma salinha para ele, uma para mim. Não tinha recepção, a gente mesmo ficava ali fazendo o papel da recepção. E foi assim que a gente começou. Dois garotos de 20 e poucos anos acreditando que poderia dar certo na advocacia. E de lá até aqui se passaram 15 anos. E como eu disse, a vida é uma caixinha de surpresas. Nós não imaginávamos o que iria acontecer com a nossa advocacia. O que aconteceu? Nós começamos a trabalhar e focar nossas energias em um nicho de mercado que poucas pessoas queriam atender naquela época.
nós começamos a atender um público que não era o público que a maioria dos advogados gostaria de atender. Advogados gostam de atender empresários, pessoas que têm famílias ricas, né, que têm muito patrimônio. E nós decidimos atender a parte mais simples da população, a população mais carente, trabalhando com o direito previdenciário. E nesse período, nós começamos a dedicar e deu muito certo. E a cada ano que passava, o nosso escritório crescia. Crescia tanto em tamanho quanto em número de clientes. E cada vez que a gente crescia, aquilo nos motivava a investir ainda mais no negócio. E hoje nós temos uma empresa, não é um escritório de advocacia. As pessoas se assustam quando chegam no escritório, porque elas não imaginam, elas pensam que um escritório de advocacia é um advogado, uma secretária e um estagiário, né? E elas chegam lá no escritório e elas encontram mais de 100 colaboradores, 6 unidades diferentes, um setor de marketing, de RH, financeiro, o setor jurídico, tudo organizado, separado, com nível de gestão de alto nível, com excelência em cada prática, em cada ação que é feita dentro do escritório. E é assustador como isso aconteceu, porque na jornada eu descobri muita coisa. E eu posso compartilhar e quero compartilhar isso. O que eu descobri na minha jornada nesses 15 anos que fez um escritório que começou do zero, com 0 clientes e 2 meninos de 24 anos. Não. E nós chegamos neste patamar hoje de ser o maior escritório daqui do norte de Minas Gerais. E, quiçá, estamos voando aí para chegar a ser o maior de Minas, Thalita. Amém. Eu creio. Eu creio, Felipe. Felipe, achei uma coisa muito interessante, algo que conecta muito na nossa história, viu? No empreendedorismo nosso. Como começou? Você começa o seu empreendedorismo onde no nicho que ninguém queria. Eu também comecei numa cidade com 3.000 habitantes. E aí as pessoas falavam assim, você é louca? Não tem ninguém, não tem nenhuma clínica aqui, de nada. Não tinha nenhuma clínica de nada na cidade. Isso foram há 5 anos atrás. Né? O Felipe já tem os 15 anos dele, eu tenho 12 de fisioterapeuta, mas de empreendedorismo são 5. E aí as pessoas falavam assim, você é louca? Não tem clínica aqui, nenhuma. Aí eu falava, então é por isso que eu vou abrir. Se não tem, vai dar certo. Você é doida, isso nunca vai dar certo. Essa cidade tem 3.000 habitantes, as pessoas são muito... Não tem condição financeira para pagar. Eu falava assim, tem, exatamente porque não tem nada aqui que eu vou colocar. Aqui nunca teve o Pilates. Eu falei, mas vai ter aqui. E realmente, assim, eu e uma amiga também, as duas, né? Eu com a minha filha pequenininha, eu falei, vamos montar esse negócio e vamos fazer dar certo. Né? E realmente nós não ficamos nem um ano lá. E nós compramos aqui em Séries, né? E realmente lá éramos nós duas. Fazíamos também o papel de secretária. Hoje, graças a Deus, a empresa tem gerência, tem organização, né? Tem a parte tem a parte de marketing também. Não é tão grande ainda como a do Felipe. Mas foi muito engraçado. Mas foi muito engraçado como assim, começou e deu certo, porque realmente a gente também pegou uma parte que ninguém queria. Mas por quê? Porque valores, né? Eu jamais esqueço disso. Oi, Tati, linda. O Everton também tá aí. Tati, olha ela aí. O que acontece? O empreendedorismo, as pessoas às vezes falam assim, vamos pegar o que tá bombando e vamos fazer? Vamos pegar... Não tô falando que vai dar errado não, tá, gente? Pode ser que dê certo sim, e tá tudo bem. Mas a questão é que como nós estamos contando da nossa carreira, né, como que funcionou, e foi muito de propósito. Eu não esqueço do Felipe falar isso pra mim, Thalita, eu cuido das pessoas que talvez ninguém cuidaria. Né? Eu defendo as pessoas que talvez ninguém defenderia. E isso foi maravilhoso. E quando eu cheguei em Nova Glória, que eu olhei aquelas pessoas e eu amei aquelas pessoas de verdade, eu falei, olha, você quer saber? Eu vou cuidar dessas pessoas com o melhor que eu tenho. Deus já me deu vida de novo, não era nem para me ter vivido. Já tem 6 anos de lucro aqui na Terra, de hora extra que eu tô fazendo, né? Não era nem para ter sobrevivido.
Então, o tempo de vida que eu tiver, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou cuidar dessas pessoas aqui, sim. E eu faço da mesma forma com os fisioterapeutas. Às vezes eu olho e falo, gente, peraí, vamos pegar esse aqui? O Éder, meu amigo, lá de Anápolis. Gratidão. Às vezes Aproveitar que você eu vou deu whey, eu vou dar um whey para o Cimar também. E aí, o dar Cimar, e tá por oi. aí? Tá cheio de amigo seu aí, ó. Vaso de Tá, honra, tá ó. cheio de Doutor amigo. Vaso de honra. Ah, a Jane falou pessoas que pensam fora da caixa. Jane, exatamente. Ouvindo a história do Felipe, conectando na minha história, eu falei, gente, isso é fora da caixa. Que loucura, hein? É Uma uau, cidade de hein? 3 mil habitantes. Você não tem É nem uau. dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Cidade de 3 mil habitantes. Minha mãe tinha 7 mil de limite no cartão. Não, minha filha, eu vou te emprestar. Você pensa. Eu não tinha dinheiro para pagar aluguel da minha casa, para comer. Há 6 anos atrás eu cheguei aqui nessa situação. 6 anos atrás. Cheguei Tá nessa aí, situação, não tinha dinheiro para incrível. comer, não tinha dinheiro para pagar aluguel. Eu fui para essa cidade para atender num abrigo de idosos, surgiu essa oportunidade e eu falei assim, falei, e agora? Minha mãe, não, eu tenho 7 mil de limite. Eu falei, gente, é o que a minha mãe tem. E se isso não der certo? Não, mas isso vai dar certo. Vamos embora. Deus, eu vou fazer o meu melhor, né? E tudo que eu fizer, eu vou fazer como se fosse para Deus, não como se fosse para homens. E eu coloco isso na minha vida, Felipe, todos os dias. Às vezes a nossa mente de ser humano, ela quer desvirtuar, ela quer ir para outro lado. Mas eu falo, opa, Thalita, você não chegou até aqui por isso. Você chegou até aqui porque tinha uma base. Continua na base, que ela só tende a crescer, né? Não tira a base. Você tira a base, com certeza a queda é feia. Então E é eu isso, acho. Thalita, perfeito. Eu conversando com uma pessoa um tempo atrás, há uns anos atrás, uma jovem advogada, e ela dizia assim comigo, Felipe, como que eu faço para ganhar dinheiro? Porque a pessoa, ela pensa primeiro no dinheiro, né? Muitas vezes. E isso é um grande erro, né? Para você ver, você está numa cidade, estava numa cidade de 3 mil habitantes, e isso não foi impedimento para que você crescesse, você se desenvolvesse aí, desenvolvesse seu negócio, né? Da mesma forma, quem está nos acompanhando aí, isso é uma coisa importante, que a gente não coloque o dinheiro como o primeiro elemento que nos faz decidir algo, né? Todas as vezes que nós fazemos isso, a gente cai numa armadilha terrível, porque você deixa de priorizar aquilo que realmente é importante. E você é, pensa que somente a questão, somente os elementos naturais vão interferir nos resultados. Mas eu posso afirmar com convicção, não é somente aquilo que a gente pode explicar que interfere no nosso resultado. Existem muitas coisas muito além do nosso entendimento que vão interferir e que estão além do nosso controle. Às vezes você lança uma semente, você acha que ela vai dar um fruto de 10, ela dá de 100, dá de 500. Então a gente não consegue saber exatamente onde vai vir, em qual elemento do plantio a gente vai ter a maior colheita, né? Então, o que eu costumo sempre dizer? Que a gente se preocupe em gerar valor para as pessoas. Se a gente se preocupar com isso, e isso for o principal elemento para se tomar decisões profissionais, para se tomar decisões na vida, eu tenho certeza de que esse elemento decisivo ele vai impactar no nosso resultado. Se eu tivesse escolhido a área que desse mais dinheiro, provavelmente eu não teria ganho o tanto de dinheiro que eu ganhei. O fato o fato de eu ter escolhido ajudar pessoas que estavam alijadas da sociedade fez toda a diferença, porque não tinha ninguém fazendo isso. Eu não tinha essa consciência. Eu não sabia que, ao escolher ajudar essas pessoas, eu estaria entrando num nicho que ninguém estava entrando. Eu não tinha essa consciência. Mas, por causa do desejo de ajudar as pessoas, de levar, a gente chama isso aqui no escritório, de levar dignidade às pessoas. A missão do escritório é levar dignidade às pessoas através da nossa alta performance profissional. Então, se eu me preocupo em levar dignidade, esse é o elemento que vai todo dia me inspirar a levantar, acordar e ir trabalhar. E não o dinheiro que eu vou ganhar no final do dia.
E isso faz toda a diferença, porque o nível de motivação interna, ele permanece quando ele é perene. O dinheiro, como motivação, ele é passageiro, ele não é perene. Então, a gente tem que resistir à armadilha, resistir à tentação de cair na armadilha, de escolher o dinheiro como o principal elemento das nossas decisões. Exatamente. Foco nas coisas que são eternas. Né? Nós já entregamos para vocês aqui, né, coisas valiosíssimas para você iniciar. Primeiro, olhe às vezes aonde ninguém está olhando, né? Olha, tira o olho daquilo que tu tá olhando, que todo mundo tá olhando, e olhe para cá. Mas mais importante do que isso, entenda qual que são os seus propósitos de vida, quais são as suas missões, né? Qual a sua missão? Às vezes você fala assim, mas isso aqui não dá dinheiro, isso não vai dar dinheiro. Engano seu, né? Se realmente você focar naquilo que é eterno, não tem fim, né? Se você focar naquilo que perece, né, que é dinheiro, que é essas coisas, isso uma hora vai ter fim. Se você foca naquilo que é eterno, o dinheiro, ele realmente, gente, ele vai ser consequência. Parece estranho falar isso, mas é somente uma consequência, né? Realmente, o Felipe nem imaginava quem seria o Felipe hoje, o que ele estaria fazendo, né? E eu decidi também, desde o início da minha carreira, focar naquilo que era eterno, né? Que primeiro era aquilo que estava no meu coração, aquilo que Deus falava comigo, e pessoas. Pessoas é o foco que você tem que pensar no seu trabalho. Lindo. Pessoas na frente de coisas, pessoas no lugar de coisas, tá? Pessoas sempre mais importantes do que coisas. Coisas se adquire a qualquer momento. Pessoas são preciosas, né? São preciosíssimas. E isso é do coração do Senhor. Felipe, mas nós estamos aqui tanto de sucesso, né? De coisa boa. Me conta um pouco dos desafios que teve aí. Muito bom. Bom, eu acho que o principal desafio, e eu acho que isso é a grande quebra de paradigma. Oi, Fábio, tudo bem, amigo? Olha o Fábio aí, ó. Eu acredito que o grande quebra de paradigma é a gente perceber que é sair um pouco da caixa, né? Pensa uma coisa, você se forma numa faculdade e é lançado no mercado de trabalho à força. E a única coisa que você sabe é o que você aprendeu ali tecnicamente naqueles anos que você ficou no curso superior, estudando. Só que o mercado, ele não exige da gente somente o conhecimento técnico. E aqui está o primeiro grande desafio e o primeiro insight que eu gostaria assim, de compartilhar, que eu aprendi nessa jornada de crescimento, do dia que eu abri o escritório até hoje. Não devemos nos limitar ao conhecimento técnico. Então, existem outras áreas, existem outros conhecimentos que são importantíssimos para o desenvolvimento nosso. E aqui eu não estou falando mais só de carreira, eu estou falando de desenvolvimento como pessoa. Então, para eu ser um excelente advogado, um excelente empresário, eu não preciso só saber administração ou direito. Eu preciso saber administração, eu preciso saber direito, eu preciso saber me comunicar bem, eu preciso saber conversar com as pessoas, eu preciso ter inteligência emocional, eu preciso saber me autogerir, eu preciso saber eliminar distrações, ter foco naquilo que eu faço. Eu preciso ter conhecimentos em planejamento para que eu possa planejar as ações que eu vou realizar dentro do meu negócio. É tanto conhecimento adjacente, é como se você tivesse no centro o conhecimento técnico, mas ao redor você tivesse vários outros elementos igualmente importantes que vão compor o profissional que vai ser formado. Então, o primeiro grande desafio é descobrir isso. Eu demorei anos para descobrir isso, eu estou entregando aqui agora para você que vai começar. Já comece sabendo, não se limite ao conhecimento técnico. Procure os conhecimentos. Eles chamam isso de habilidades soft skills, né? Soft skills são habilidades leves, mas na verdade não são habilidades leves, são habilidades extremamente pesadas de se adquirir.
E é só numa jornada, não é? É só numa jornada de muita intensidade, de autoconhecimento, de busca, é que a gente vai conseguir trazer isso para a nossa vida. Então, eu vou ser um profissional melhor quando eu for uma pessoa melhor. Eu não posso ser um excelente profissional e uma péssima pessoa. Eu preciso ser uma excelente pessoa para ser um excelente profissional. Então, esses outros conhecimentos, eles precisam ser adquiridos. Temos que enfrentar esse desafio logo no início da carreira. Então, vai começar a carreira, já procura entender quais são os seus pontos fortes e quais são aqueles desafios que você tem de aprendizado, que você vai ter que aprender para ser um excelente profissional. Não fique firmado somente no conhecimento técnico, né? Não adianta nada você ter todo o conhecimento técnico da fisioterapia, né, Thalita? Se você não consegue atender e acolher o seu cliente, que muitas vezes chega machucado, precisando ser reabilitado e tudo mais. Você não está entendendo quando eu me formei. Eu me formei, eu falei, e agora? Quando eu saí entregando currículo para tudo quanto é lugar, consegui. Eu falei, meu Deus, e o meu primeiro paciente? Quando o primeiro paciente chegou, era um tornozelo. E eu, meu Deus, e agora? Eu não sabia. Bloqueou minha mente. Eu não sabia nem ligar o aparelho. O tanto que eu estava assustada. Na época eu trabalhava muito com aparelho, hoje com terapia manual. Eu estava tão assustada, mas eu fui no cantinho, orei e falei, Senhor, me ajuda. Eu comecei a conversar com a mulher. Eu comecei a conversar com ela até hoje. Ela me acha a melhor fisioterapeuta do mundo. Eu não fiz nada. Nada. Sabia o que fazer. Eu não sabia naquele momento. Depois eu fui estudando o caso dela e tal, mas eu conversei com ela e eu fui perguntando da família dela e tal. Hoje eu entendo que eu fiz um coaching com ela, né? Legal. E assim foram muitos pacientes, né? Realmente a gente acha que é somente a habilidade técnica. Infelizmente, né, a maioria das faculdades ela tem essa dificuldade, né? Essa falta mesmo, muito de gestão, né? Uma digestão, de ter gestão, né, nas nossas grades curriculares, e no desenvolvimento de pessoas. O Felipe falou que ele demorou, mas eu vou contar para vocês também. Eu também demorei, né? Eu comecei tem 1 ano e meio, porque os pacientes começaram a ir no meu consultório querendo uma psicóloga, não era uma fisioterapeuta. E eu, não, Thalita, eu quero conversar com você. Eu falei, gente, peraí, eu preciso ir mais a fundo. Esse paciente está com essa dor aqui, ela não é somente uma dor física, tem um gatilho aqui, só para você ter noção. Eu tinha uma paciente que tinha uma dor no ombro, E nada dessa dor nesse ombro dessa paciente melhorar. Eu usei as melhores técnicas, Felipe. Eu peguei as melhores técnicas, estudei artigo recente, artigo novo, aquela coisa. Quando eu fui entender, eu falei assim, não, mas me fala assim, realmente do dia, como é que foi? Sabe como que foi? A filha dela foi cair do sofá, ela foi tentar pegar e ela com esse braço e ela não conseguiu pegar. A filha caiu e quebrou o braço. Olha. É tão forte na mente dela que ela não conseguia aliviar a dor do braço. Exatamente, Tati. Uma dor da alma. Você entende? Então, adianta eu saber de ombro, de coluna? Não adianta, só de coluna. Eu não ia tratar o cara. Perfeito. E olha para você ver como isso é importante e como isso vai. Isso que a gente está falando aqui, Thalita, é algo que deve ser o fio condutor de todo o comportamento nosso durante toda a nossa carreira. Eu não posso dizer que eu já, depois de 15 anos de carreira, eu já consegui adquirir todos os conhecimentos que eu preciso para ser um excelente profissional. Longe disso, quanto mais eu estudo, mais eu percebo o Eu não quanto sei. eu preciso estudar, o quanto eu preciso não apenas estudar, mas vivenciar o conhecimento. O conhecimento precisa ser vivenciado, né? Não é só pegar um livro, né? E ler aquele livro e acreditar que aquilo é suficiente para nos fazer viver aquele conhecimento. A gente vai precisar fazer um esforço experimental mesmo, de pegar aquilo que a gente leu e trazer para o dia a dia, né? E por que eu estou dizendo que é um fio condutor para toda a nossa carreira? Porque ah, eu tenho um valor comigo que a gente chama aqui de melhoria contínua. A melhoria, né, enquanto pessoa, enquanto profissional, ela é um poço sem fundo, né, Thalita?
você vai melhorando e quanto mais você melhora, mais você percebe que dá para ir. E você refina um detalhe aqui no seu discurso ali na hora de negociar com o seu cliente um preço, mas no outro dia você percebe que você também tem que afinar o discurso na hora de argumentar com o juiz. Ou no outro dia você tem que negociar o discurso para negociar com o fornecedor. Você vai afinando. Olha, cada dia você vai apertando um parafuso novo. E e sempre os temas eles vêm e vão, né? Eu falei aqui três situações diferentes em que você só está afinando a sua comunicação, mas você tem inúmeras habilidades é, gerais que você vai aprendendo ao longo da carreira e você deve se dedicar e que vão impactar na sua performance profissional e que você vai precisar refinar a vida inteira. Né? Inteligência emocional é um assunto, por exemplo, que não tem fim. Não. Você descobre as emoções básicas, depois você descobre que é possível usar essas emoções de forma inteligente, depois você descobre o conceito de labilidade emocional, depois você descobre maneiras de lidar com o desafio das suas emoções. Enfim, é um assunto que não acaba. Então, devemos nos propor durante toda a nossa carreira a melhorar continuamente, dia após dia, melhorando, melhorando. Às vezes os mesmos aspectos, os mesmos desafios, as mesmas limitações. A gente vai diminuindo cada limitação que a gente possui através do aperfeiçoamento das nossas habilidades, dos nossos desafios do dia a dia. Então, acho que essa é uma boa mensagem para se deixar aqui sobre esse assunto, não é, Thalita? Não, realmente. Nossa, é incrível, né? Como, ó, o Raniel colocou aí 1% melhor a cada dia. E eu vou te falar, e parece que Exato, Raniel. quanto mais nós vamos estudando, mais você fala, gente, eu não sei nada, né? Eu tô focada aqui hoje, né, no PNL e tal, na programação neurolinguística. Tô estudando bastante, eu falo, peraí, então essa mente ela funcionava assim, né? Tal paciente, eu não consegui resolver o problema dele, porque na verdade a mente dele estava funcionando dessa forma, né? E eu não sabia, e eu não entendia, né? E às vezes nós julgamos as pessoas, nós julgamos o nosso paciente, o nosso cliente, nós julgamos o nosso colaborador porque nós não entendemos, nós não dominamos, né, a inteligência emocional, o comportamento humano, o desenvolvimento humano. Então, se eu puder te dar uma dica e um conselho, hoje comece a estudar. Se você não conseguir fazer o curso, porque realmente são cursos caros, né, Felipe? É. Comece a ler livros, gente. Livro é um curso baratíssimo. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Coisa mais barata do mundo. R$ 30 você compra um livro desse. Exatamente, coisa mais barata. Peraí que tem um monte aqui que eu tô lendo. Ó, mas esse aqui que eu tô lendo, ó. Olha, as 16 leis do sucesso, Napoleão Hill. Show de bola. Gente, É muito é, barato, né? O conhecimento no livro. é um curso baratíssimo. Você vai entender para você e para as pessoas. Porque o propósito, ele só vale a pena. O empreender só vale a pena se for bênção na sua vida e na vida do próximo. Se não, esquece, gente. Sendo bem sincera para vocês, né? Porque eu tô cansada de ver isso. Depois, quando eu vim para cá, minha clínica de fisioterapia foi a última a abrir, né? Em séries. A última clínica de fisioterapia a abrir em séries, né? E graças a Deus nós temos uma clínica lotada, né? O nosso Pilates ele não tem horário, por isso estou abrindo uma segunda unidade. Nós não temos mais horário, né? Nós trabalhamos lá 9, 10 fisioterapeutas hoje. Tem paciente para todo mundo, né? Se Deus quiser, nós vamos contratar mais o mais rápido possível, principalmente para a segunda unidade. E trabalhar dessa forma. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre concorrência. Esquece. Se você estiver sobre uma base sólida, focado nas coisas que são eternas, se capacitando na teoria, em tudo aquilo que nós falamos para você, esquece concorrência. Concorrência vai ser bênção na sua vida. Às vezes você fica tanto tempo ali, não, mas já tem um monte de clínica, mas já tem um monte de escritório, já tem um monte de advogado. Tanto tempo olhando o que o outro está fazendo, que se você tivesse gastando esse tempo investindo em você, você estaria muito longe.
Lá na clínica eu decidi fazer diferente. Eu decidi trazer, não é nem deixar aí. Eu decidi trazer, vamos embora, gente, trabalhar junto. Vamos trabalhar com especialista, cada um é especialista numa área, mas esse especialista não tem isso de fisioterapeuta geral. Cada um na sua área. Não é neuro? Peraí, que nós temos um especialista. Né? É uroginecologia? Peraí, que nós temos o especialista, o melhor, né? Para trabalhar nessa área. É coluna? Peraí, nós vamos te dar o melhor. E não tem concorrência, principalmente lá dentro entre nós. Pelo contrário, nós entregamos o paciente um para o outro. Ó, fulano, esse é seu, tá? Esse aqui é mais para você. Mesmo no Pilates, que são vários instrutores, ó, você domina mais gestante, pode ficar com gestante. Não, você domina mais coluna, fica com a coluna. Gente, é incrível. Nós trabalhamos ali realmente como uma família. Não existe concorrência, nem dentro e nem fora. Lindo demais. Esse é um segredo. E isso aí, Thalita, essa mentalidade, ela começa a partir de um conceito muito interessante que a gente aprendeu, inclusive, juntos, que é a ideia de abundância, né? Mentalidade de abundância. Quando nós percebemos que existem as oportunidades e que essas oportunidades elas estão disponíveis e elas são abundantes para todos, a gente não precisa se preocupar com o que o outro está fazendo. Eu houve um tempo em que, contar um pecadinho aqui, houve um tempo em que eu acreditava que as causas previdenciárias aqui na minha região iriam acabar. A gente estava vivendo um momento. E olha que interessante, porque na época a gente fica tão extasiado com o volume maravilhoso, o benefício que a gente está vivendo ali, a prosperidade que a gente está vivendo, e que você começa a questionar, fala assim, será que isso vai durar para sempre? Será que isso vai. Será que em algum momento essas causas não vão acabar e a gente talvez vai ter uma diminuição drástica desses resultados, né? Esse é uma dor, é um medo que eu acredito que todos os empreendedores e também todos os empregados, né? Empregados também passam essa dor. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque às vezes a pessoa que está assistindo a gente não tem empresa, às vezes ela não tem nem intenção de ter uma empresa, mas nós não estamos falando aqui de ter uma empresa, nós estamos falando aqui de ter uma visão empreendedora, de empreender na vida, né? E quando a gente empreende na vida, a gente é empreendedor. Então, quando a gente falar de empreendedorismo aqui, a gente gostaria que todos entendessem que nós estamos falando de todo mundo, independente se ele tem um negócio, se ele não tem, se ele está começando a vida profissional agora, se ele é empregado há muitos anos, enfim. E fechando parênteses e voltando, é um medo que todos nós vivenciamos em algum momento, quando a gente ainda não construiu essa mentalidade de abundância. Você fica com medo de perder o emprego, você fica com medo de acabar as demandas, você fica com medo de não ter dinheiro para pagar os funcionários, né? Quem tem funcionário, de pagar as contas. Agora, o grande ponto aqui é até que ponto nós estamos bloqueando os efeitos desse medo, ou a gente está se entregando a ele, né? Quando a gente se entrega a esse medo, a gente provavelmente a gente vai começar a praticar atos que vão dar errado. Nós vamos meter os pés pelas mãos. Quando a gente age com medo, a gente fica mesquinho. A gente fica o tempo inteiro tentando se proteger contra as pessoas. A gente cria um ambiente de desconfiança. E isso não é bom. Isso não cresce o negócio. Isso não faz nossa vida crescer e se desenvolver. Por outro lado, quando a gente consegue bloquear os efeitos desse medo, e agir com coragem, né? Veja que coragem aqui você tem o medo, mas você faz. Você ousa fazer. Você ousa dar o passo mesmo morrendo de medo. Então, quando a gente age dessa forma, a gente começa a perceber que
que talvez e apenas talvez, as causas não vão acabar. Talvez, apenas talvez, a gente vai conseguir permanecer ali desenvolvendo e crescendo e gerando valor e gerando renda, talvez por anos, talvez por 15 anos. Então, essa é a minha história. A minha história é sobre isso, é sobre vencer o medo, é sobre você acreditar que talvez haja uma possibilidade real de a gente continuar fazendo aquilo que a gente ama e continuar gerando valor para as pessoas. Exatamente, gente. Incrível, Felipe. Isso aí, ó, a Tati colocou, se desenvolver é maravilhoso. Quando você entra nessa ação, tudo acontece. Olha os amigos que Deus me deu em 7 dias juntos. Ao redor mesmo. Do outro lado do medo existe um mundo incrível. Existe, Perfeito, Renan. Renan. Perfeito, cara. Eu já tive muito. Eu acho que eu tenho até hoje. Acredite. É. Mas era muito mais forte. E eu fiz sessões de coach, você acredita? Há uns 4 anos atrás. Quando a clínica, eu comprei a clínica e eu falava, nossa, porque a pessoa que era dona da clínica, ela ia mudar. Ela falou, se você não comprar, eu vou ter que vender para outra pessoa. Eu falei, nossa, eu não tenho dinheiro ainda para comprar, né? Essa clínica que é minha hoje. Mas e agora? Não, vamos embora. Vou trabalhar e eu vou comprar. E eu comprei, ela dividiu para mim e eu comprei esse negócio. E chegou o primeiro mês. Paguei todas as contas e sobrou dinheiro. Falei, vixe, mês que vem não vai dar. Não vai. E trabalhando, mês, pagou as contas, sobrou dinheiro de novo. Falei, vixe, não vai dar. Aí eu fui fazer coaching. E ele falou comigo, né, Thalita, são as vozes da sua cabeça. Começa a silenciar essas vozes. De onde vem essas vozes? E aí eu me lembrei que a minha mãe é a pessoa que eu mais admiro na vida, né? A pessoa que quando ninguém me queria, todo mundo queria que me abortasse, a minha mãe quis que eu nascesse. Uma mãe solteira há 32 anos atrás. Porém, a minha mãe tinha uma crença, ela falava pra mim, eu falava, mãe, eu sonho em ter uma empresa. Ela falava, filha, não, passa num concurso, porque a nossa família tem uma maldição que a gente não consegue, até a 7ª geração, você ainda tá na 4ª. Então, assim, se passar no concurso, tá bom, porque dá pra viver. Eu falava, mas eu não quero viver dentro dessa maldição, meu Deus. E eu pensava, filha, mamãe tá em live. As crianças, gente. Em casa só tem 4. Agora 9 horas, tá? Casa é uma empresa, tá, gente? Mãe, a gente tem que dormir agora? Agora 9 horas? Tem que dormir agora, tá? Agora 9 horas. Olha lá, tanto de criança. Dá oi também. Tá, tchau. Olha, Aí, vamos. Beijo, beijo. lindo. Lindos, lindos seus filhos. Então, esse medo, ele existia, né? Ele existe ainda. E ele falou, da onde vem? Silencia essa voz. E todos os meses o negócio funcionava, dava certo, dá certo até hoje. E eu tinha esse medo, né? Nossa, esse mês deu certo, mas o mês que vem não deu certo. E eu realmente comecei a silenciar. Ó, não, pode calar a boca. Cala a boca. Sabe aqueles desenhos onde tem um anjinho e um capetinha? Gente, Sim, na nossa vida é real, sabe? O negócio total. tribular não tá certo, não. Eu falo assim, ó, cala a boca. Eu dei até nome, gente, pra minha voz. A minha voz chama Aide, coitada. Depois eu descobri, era minha professora de matemática. E ela faleceu, né? Sim, vai dormir, tá? Não atrapalha a mamãe mais, tá bom? Beijo. E aí eu chamei ela de Aide, era minha professora de matemática. Depois eu descobri que ela até faleceu, né? Mas eu dava minha voz de. Ela chamava Aide. Eu falava assim: não, pode calar a boca, não vem falar isso no meu ouvido, vai dar tudo certo. E realmente eu percebo que silenciar essas vozes, né, que realmente não condizem com os seus princípios, com os seus valores, com aquilo que você acredita, é importantíssimo. Felipe, nós já falamos quase 1 hora. Nossa, Thalita, mas tá parecendo que a gente tá aqui sentado aqui, tomando uma água, um refri, batendo papo na nossa casa, né? Tá Tá parecendo maravilhoso. a Tati aí, o Renan, e nós vamos... parecendo que nós estamos lá ainda, conversando, todo mundo junto. A Paulinha Nossa, colocou. tá super gostoso aqui. A Paulinha, nossa, comigo é a mesma coisa. Eu também não queria concurso, mas o que posso dizer é que tanto você como o Felipe estão de parabéns. Vejo a essência e o amor que vocês falam quando falam sobre Que trabalho. legal.
E esse, Ah, que bonito. esse deve ser Que um top. foco. Vou Tá ali, deixar você. aqui, tava pensando enquanto você falava sobre esses desafios seus, assim, o quanto a gente vamos abrir aqui a verdade, né? A verdade. A verdade é que, independente se a pessoa tem muito sucesso na vida profissional, se ela tem pouco sucesso, todos nós estamos sujeitos às mesmas dificuldades. Quando eu olho para uma pessoa jovem que entra para trabalhar comigo, né? Hoje eu tenho o escritório, mas eu tenho outra empresa também. Tenho algumas outras atividades aqui. Eu tenho até assistente pessoal, você acredita, Thalita? Olha como eu sou chique. Também tem. É, Quem me ajudou? Por quem? Eu também tenho. Ó, minha agenda tá toda. Dá licença. é isso aí, ó, tá bem mentorada você. Então, eu fico pensando assim, que às vezes a pessoa ela tá começando a vida e ela pensa que, porque fulano de tal ali tá mais à frente na carreira e já tem muito sucesso, a pessoa ela não sofre as mesmas agruras, os mesmos medos. Mas não, gente, a gente sofre, a gente fica com medo, a gente tem dificuldade de lidar com alguns assuntos. É, a questão aqui não é sobre ter ou não ter medo, ter ou não ter dificuldade. É, eu vou confessar, por exemplo, outra dificuldade minha. Eu, durante muitos anos, mesmo advogando e tendo sucesso, eu sempre, quando o assunto era vendas, eu sempre tive dificuldade. Eu sempre tive dificuldade. E eu era um excelente vendedor, como advogado, vendendo o meu serviço. Então, é, o que é importante aqui que eu gostaria de compartilhar é que não se trata da quantidade de dificuldades que cada um de nós possui. É sobre. A questão é sobre como a gente lida com elas. Se a gente está se entregando para a fraqueza, a gente provavelmente vai ser cheio de limitações. Mas se eu cultivo um espírito de fortaleza dentro de mim, ou seja, eu sou um guerreiro, eu vou enfrentar o que vier, eu vou lidar com a dificuldade, eu não vou ter medo de me expor. Eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer, e se aquilo for uma dificuldade, eu vou pedir ajuda, eu vou buscar uma pessoa que me auxilie, eu vou fazer uso de mentores, de coachings, de pessoas que têm esse conhecimento para compartilhar comigo. Eu vou atrás, eu vou ter autorresponsabilidade sobre a minha jornada. Então, isso é extremamente importante na nossa vida. Para ter sucesso, para buscar ter uma carreira que avance, que cresça e que se desenvolva, a gente precisa assumir essa responsabilidade e não se vitimizar diante da nossa fraqueza. Todos nós temos fraquezas. Todos nós temos desafios internos. Mas qual é a nossa postura? Qual é a nossa posição diante desses desafios? Essa é a questão. É isso que muitas vezes faz com que algumas pessoas voem com foguetes e outras fiquem paralisadas na vida e não consigam romper. Então, é, o grande ponto aqui é como a gente está lidando com os nossos desafios. E eu digo isso por ter vivenciado e ter visto aqui. Eu já tive ali pessoas, com certeza mais de 300, 400 pessoas já passaram ali comigo no escritório, para a gente orientar, para a gente dar uma direção. Então, eu sei o que é o sofrimento da pessoa que está começando. Então, eu digo para vocês, decidam enfrentar isso, se responsabilizar por enfrentar isso. Não coloque isso nas costas de outras pessoas. Assuma e vá atrás da resposta que você precisa. Até hoje, eu estou indo atrás das respostas que eu preciso, Thalita. Eu estou cheio de perguntas não respondidas. Eu estou cheio de questões ainda a resolver. Mas eu estou lutando todos os dias, eu estou fazendo aquilo que eu preciso fazer para conseguir continuar mantendo
minha carreira em franca expansão e avançando, né? Antes eu dava conta de cuidar de 30 pessoas quando eu tinha um escritório com 30 funcionários. Hoje eu dou conta de cuidar de 120 pessoas que estão lá no escritório, mas eu dou conta também de manter outros negócios. Então hoje eu tenho mais de um negócio. Por quê? Porque eu fui enfrentando os meus medos, os meus monstrinhos internos e fui enfrentando cada um deles é, sem desfalecer, sem fraquejar. E isso vai nos capacitando. É aquele conceito de antifrágil. Quanto mais eu tomo porrada, mais eu fico forte. Não é mais eu fico frágil, mas eu fico forte. Mas eu fico antifrágil. Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade e enfrentar o nosso próprio desafio. Não é isso? E entender que a nossa vida, ela não é a circunstância que você vive. Ela não é. Ela é aquilo que realmente você foi criado para ser, né? Porque você sabe de uma coisa que eu me lembro? Você falando aí, veio isso na minha mente. Quando eu tava na UTI, sem chance de vida, né? O médico falava, ó, não tem chance de vida. Se for sair, é com muita sequela. Se sair viva, é com muita sequela. E eu mantinha tanto a minha fé que eu orava, eu cantava e tal, naquele lugar, na UTI, porque eu estava consciente. Que eu me lembro de ter momentos das enfermeiras pedir oração para mim. Aí você imagina, eu deitada no UTI, né, com sem chance de vida, não tinha chance de vida, ou se fosse viver em estado vegetativo, uma pessoa sã trabalhando, pedindo oração para mim, pelo filho que estava viciado em droga, Olha, era alguma coisa assim, álcool, alguma coisa assim. E isso foi tão forte para mim, porque eu sempre falo isso. A sua vida não é a sua circunstância. A sua vida não é a circunstância que você está vivendo, né? É muito além disso. É muito além disso. Ela é aquilo que você decide ser. É igual você falou, é a autorresponsabilidade que você toma sobre a sua história. Eu falei, eu estou aqui nessa UTI, mas eu vou lutar pela minha vida até o fim, né? Eu realmente, se precisar morrer por aquilo que eu quero viver, eu vou. Né? Mas eu vou dar o meu sangue, eu vou dar tudo de mim. Realmente, nossa vida não é a circunstância. A minha circunstância, a sua circunstância, elas não favoreciam, Felipe, em nenhum momento. Né? A Paulinha falou, está contando aí que ela ganhou muita coisa e perdeu tudo, né? E que o Felipe estendeu a mão para ela e ajudou ela no momento mais difícil, né? Isso é incrível, hein? Te agradeceu aí. Paulinha, que lindo. Meu Deus, né? Que lindo. Mas é isso, Felipe. Pode falar, pode continuar aí. Thalita, eu nem sei se você quer acabar, mas eu quero contar mais uma coisa. Não, manda pra. Faz igual o Renan colocou ali. Nem ousem acabar com essa live, hein? Pois é. Essa Então vamos bater papo aqui, tá? fora. Deixa eu contar uma coisa assim, que foi divisor de águas na minha jornada, na minha carreira. É impressionante, Thalita, e se conecta com o que a gente está falando, tá? Como Uhum, nós, nós muitas vezes a gente encontra o nosso limite. uhum. A gente vai crescendo, a gente vai avançando, e tudo que a gente vai aprendendo, a gente vai buscando trazer para a nossa vida, para a nossa carreira. Né? Como eu disse, eu não enxergo uma carreira desconectada da nossa vida pessoal. Para mim, carreira é 100% conectada à vida pessoal. Então, o que eu faço depois de 6 da tarde importa sim para o desenvolvimento da minha carreira. Se eu estou me entregando às paixões depois de 6 da tarde, dificilmente eu vou conseguir ter a disciplina durante o horário de expediente. Entende? Se eu quero disciplina no meu trabalho, eu preciso ser disciplinado no meu trabalho e eu preciso ser disciplinado fora do meu trabalho. Então, eu, eu acredito que nós somos integrais. Nós não somos só a vida profissional, nem só a vida pessoal. É uma pessoa só, afinal, não é? E em um determinado momento da carreira, a gente vai chegando, vai desenvolvendo e você não consegue mais enxergar. Tá, para onde eu vou agora? E é interessante, a gente fica perdido não é só no início da carreira, não, Thalita. Não, não. A gente às vezes fica perdido no meio da carreira, às vezes a gente fica perdido depois de 20 anos, tem até a crise
dos 40, né? Que é um pouco isso. A pessoa trabalhou a vida inteira naquela empresa e aí ela descobriu que talvez não seja aquilo que ela queira fazer o resto da vida dela. E aí ela faz uma transição de carreira, né? Hoje é muito normal fazer transição de carreira. Aham. Na época dos nossos avós, eles trabalhavam 40 anos na mesma empresa, entravam e aposentavam na mesma empresa. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia a gente transaciona. É, então, em um determinado momento, eu tive dificuldade de pensar como que eu vou seguir a minha carreira. Como que vai ser de agora para frente? Né? Para onde que a gente vai agora com o escritório, com a minha carreira como advogado? E quando isso aconteceu, eu procurei ajuda. Eu procurei ajuda de uma pessoa que tinha mais conhecimento que eu. E quando eu procurei essa ajuda e a gente começou a construir o que poderia ser, que é isso, né? Primeiro você visualiza para depois realizar, né? Quando você começa a perceber o que poderia ser, aquilo foi assim, como se fosse um desabrochar de uma nova perspectiva na minha carreira, na minha vida. Foi nessa época que eu comecei a construir a identidade mais empresarial do escritório. Né? Sair um pouco daquela perspectiva de escritório artesanal. E aí acabou que, de alguma forma, minha carreira foi um pouco transicionada. Eu saí do atendimento ao cliente da advocacia e comecei a trabalhar na gestão, né? Então fiquei mais nos bastidores e nem tanto na. Eu dava muita entrevista em rádio, em televisão, as audiências eu fazia. Então a gente foi notando que havia uma perspectiva nova. E deu muito certo, assim, para minha carreira, porque eu continuei ligado ao mundo jurídico, né? Eu trabalho no mercado jurídico, mas, mas com uma perspectiva diferente de gestão, de poder cuidar das pessoas. Eu digo lá com o meu time o seguinte, que antes a minha atuação era cuidar diretamente do cliente que chegava. Hoje eu cuido do meu time, para o meu time cuidar das pessoas. Cuida, Então, cuida. quem trabalha, cuida de quem cuida, né? Quem trabalha comigo sabe que a gente tem. Eu falo abertamente, Thalita, é impossível ser líder sem amor, sem amar as pessoas, seus liderados. Não existe liderança sem amor. Não, Às vezes é preciso realmente você tirar a capa do profissional corporativo e entender que aquela situação se resolve com amor, com carinho, acolhendo a pessoa, dando uma palavra ali de orientação e de consolo para aquela pessoa. Porque a linguagem corporativa não resolve todos os problemas da vida humana. E, exatamente. e a gente lida com vida humana, independente se é dentro de uma empresa ou se é fora de uma empresa. É a vida humana. Nós estamos cuidando de pessoas o tempo inteiro, Exatamente. E hoje, por né? que fala tanto de estudar e de entender o outro, o ser humano? Porque cada pessoa ela é única. Não dá. Uma coisa você estuda lá na faculdade, ó, você vai pegar o fulano, fazer isso e aquilo. Né? Você vai pegar um caso, você vai fazer isso e aquilo. Meu querido, sai fora, né? Isso não, vai ser muito diferente. E tem um monte de intercorrência. O ser humano, ele é ser humano. Você não sabe qual vai ser a reação dele. Não adianta você, advogado, estudar um negócio detalhadamente, achando que o outro vai falar detalhadamente, que não é assim. Chega lá, ele pode inverter a história todinha, né? Perfeito. E não adianta que eu vou pegar um paciente ali e ele vai estar com dor em tal lugar, eu vou usar tal aparelho aqui e tal e sarei ele. Não vai, esquece. Né? Realmente você tem que entender a pessoa como única, como indivíduo. E isso é tanto o nosso cliente quanto os nossos colaboradores, né? E principalmente você, né? Muito também é sobre você, entender você. Porque às vezes nós nos cobramos tanto, né? Entendemos tanto o outro, né? Exatamente. A Sabrina disse, empatia e compaixão. Entendemos tanto o outro, esquecemos de nos entender. Nos julgamos tanto, né? Não temos empatia e nem compaixão conosco mesmo. E aí nós queremos ser com o outro.
Se isso não vier de dentro, isso vai ter fim, tá? Lembra que a gente disse que investir em aquilo que é eterno. Quando você tem dentro de você, você transborda, né? Quando você fica se doando demais e não tem isso dentro de você, uma hora isso vai acabar, tá? Uma hora isso vai, essa fonte ela vai esgotar, porque ela não tá vindo de dentro, ela não tá brotando, ela tá saindo daqui para lá. Então, importantíssimo, cuide de você também. Perfeito. Se a gente não cuida da gente, a gente não consegue cuidar de ninguém, né, Thalita? Exatamente. É. E isso vale para a vida pessoal e para a vida profissional. Só um parênteses aqui. Ô, Simar! O Simar aí, olha, que coisa linda, depoimento maravilhoso. Um grande advogado, um grande amigo, cuidou do meu filho há 9 anos atrás, quando eu mais fizer. Obrigado, meu Deus, pela vida dele. Só tenho que agradecer a Deus todos os dias, a família dele está. Ô, Simar, que carinho, muito obrigado, viu? Um beijão para você. Deus abençoe você, viu? Então, voltando aqui, o cuidar da nossa vida. Já que você falou da vida pessoal, Thalita, eu vou falar da vida profissional. Cuidar da vida profissional, gente, é algo extremamente importante, né? Pouca gente fala sobre isso. A gente fala de adquirir habilidades, a gente fala de gerar valor para as pessoas, tá? Mas tudo isso tem muito a ver com como a gente cuida da nossa vida profissional, né? O que nós estamos cultivando como hábitos para a construção do profissional que nós queremos ser. Gostaria de pensar mesmo sobre isso aqui e compartilhar com vocês. Porque muitas vezes a gente quer alcançar altos resultados, grande prosperidade financeira, mas nós não estamos fazendo aquilo que a gente precisa fazer para construir o profissional que a gente precisa construir, que é o profissional que alcança esse resultado. Porque muitas vezes nós não percebemos o que a gente tem que fazer. Então, vai aqui agora uma, uma reflexão em forma de dica, em forma de conselho aqui para todos nós, né? Quando a gente fala de cultivar a vida profissional, nós estamos falando sim de continuamente estar aprendendo algo novo, de trazer esse conhecimento para a nossa vida, mas também nós estamos falando de criar um ambiente de trabalho que seja saudável para nós trabalharmos. Eu gosto muito de pensarmos no ambiente de trabalho como um lugar de cumprimento de missão mesmo. Um lugar onde é palco para a sua atuação naquilo que você nasceu para fazer. Então, não adianta eu ser estudioso e ser uma pessoa que não se importa com os relacionamentos. Então, cultivar um ambiente de trabalho agradável é cuidar da nossa vida profissional. Cultivar uma vida de aprendizado, de leitura. Leitura mesmo. Lê, gente, lê. Parece loucura no mundo de hoje, a gente está indicando pessoas lerem. Mas leiam, leiam, leiam. Leiam coisas de trabalho, conhecimento técnico que vai te fazer aperfeiçoar. Estude. Cuide da sua mente, né? A gente não pode se perder nas redes sociais, porque ela nos emburrece. Realmente. Ela nos emburrece. A rede social é para você vir aqui assistir uma live como essa, conversar com uma pessoa que você gosta, mas não se perder nela, não se entregar a isso como uma paixão carnal, né? Eu tô Exatamente. aqui, eu cheguei em casa do final do dia do trabalho, deita no sofá, se joga no sofá, não toma um banho, pega o celular e fica ali há horas e horas, né? O que isso está trazendo para a nossa vida? Nada. Né? O que nós estamos cultivando para construir o profissional que nós queremos ser? Tudo na vida requer dedicação, Tudo. disciplina. Então, cuide da sua vida intelectual, cuide da sua vida emocional. Gosto sempre de falar de emoções. Né? As emoções constroem um grande profissional. Emoções equilibradas. E eu até diria, eu gosto muito de diferenciar equilíbrio emocional de inteligência emocional, Thalita. Para mim, equilíbrio é sobre
você sintonizar suas emoções em um estado é, harmônico. Agora, inteligência emocional fala de você usar a emoção de forma inteligente. Então, Exatamente. eu posso usar o medo ao meu favor. Eu estou com medo, então o que eu vou fazer? Eu vou criar um plano de ação para diminuir o risco. Eu vou fazer Sim, uma gestão de riscos porque eu estou com medo. Ou eu estou com raiva, eu vou usar a energia da raiva. A raiva é algo muito forte, né? Eu vou usar a energia da raiva para agir, para fazer algo para mudar a situação. Entende? Então é possível que a gente cultive hábitos que vão construir o profissional que a gente quer ser. Às vezes a gente só quer ter sucesso, mas não quer ser o profissional de sucesso. O profissional de sucesso é o que paga o preço para chegar lá, né? é o que paga o preço. Então, vamos cultivar essa vida inteira que favorece a construção de um profissional excelente. Gente, Felipe, isso é incrível. Porque quando a gente fala, né? A gente fala na teoria, mas se a gente for analisar como eu tive sucesso, né? Porque eu me considero uma pessoa de sucesso. Como eu tive? Se você for analisar, não tinha, né? A circunstância não era favorável. Mas realmente, um desses hábitos que eu criei na minha vida, eu não assisto televisão. Né? Eu não assisto televisão. Então, quando eu assisto um filme, eu tomei algumas decisões que o filme ele precisa falar algo da minha vida. Precisa ser ou um filme baseado em fatos reais, ou uma história de superação, ou um filme de empreendedorismo, ou um filme que fala de Deus, né? O que eu for assistir e o que eu for ler tem que estar focado nisso. E isso há anos eu faço isso. Eu não sento para ver algo secular. Por quê? Porque nós somos aquilo que nós alimentamos, gente. Isso é importantíssimo tanto fisicamente, quanto visual, quanto na audição, quanto psicologicamente. Começa a assistir, por exemplo, notícia. Começa a ver. Começa a ver. Eu tô vendo pessoas atordoadas de tanto assistir as notícias, né? De tanto assistir as coisas. Gente, isso sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu, né? Vamos cuidar, vamos voltar para dentro da nossa casa, né? E cuidar dos nossos filhos, cuidar aqui, né? De dentro primeiro, né? Antes de ficar nesse desespero. Você é aquilo que você consome, as informações, né? É aquilo que você assiste. Eu conheci uma vez uma pessoa, isso é tão importante, um menino, 17 anos, que ele era proibido de dirigir, um menino super inteligente. O tanto que ele jogava videogame e assistia televisão, só coisa fantasiosa, o médico proibiu ele de dirigir. Ele falou assim, a mente dele, ela vive uma mente de fantasia. De tanto que aquilo que ele consome é aquilo que ele é. E realmente não adianta você querer ter sucesso se você não for um profissional de sucesso. Eu adorei essa frase, vou fazer um post amanhã. Não queira ter sucesso se você não for um profissional de sucesso, né? Se você realmente não adquirir esses hábitos que são saudáveis, que são bons para você. Ah, mas eu não gosto de fazer isso, eu não estou disposta, eu não quero. Comece. A disciplina, ela te leva à constância, que ela te leva ao hábito, e isso vai se transformar em prazeroso. Coisa. É prazeroso para mim, deitar e assistir um filme de 2 horas que vai me trazer um insight. Agora eu ter que assistir um negócio que não vai trazer nada, que me parece que vai me roendo assim, gente, como é que eu vou ficar 2 horas perdendo meu tempo aqui que esse negócio sendo que eu poderia. Entende? Uhum. Perfeito. E, Thalita, tudo que você disse e faz total sentido com uma coisa que eu acredito muito, que é o seguinte: o ambiente interno cria o ambiente externo. Assim como é dentro de mim, vai ser fora de mim. Isso é uma verdade assim extraordinária. E quando a gente entende isso, a gente entende que primeiro eu crio dentro de mim, para depois eu viver fora. Então, o sucesso que todo mundo quer, que a gente falou aqui desde o início, onde ele é criado? Primeiro, ele é criado dentro de nós, dentro de mim. Eu crio o sucesso dentro de mim. Esse profissional de sucesso, ele só vai ser percebido fora de mim se ele for construído dentro de mim. Então, é, igual habilidade, você quer aprender alguma coisa, começa a construir dentro primeiro, né? Muitas vezes a gente está muito aqui fora, a gente está muito focado no que está acontecendo fora da gente. Mas, na verdade, tudo que a gente constrói na nossa vida, a gente parte de dentro.
né? Se você quer mudança na vida, a gente quer alguma mudança, ela vai começar dentro. Se a Dentro. gente quer adquirir algo novo, a gente vai começar dentro. Se a gente quer construir algo, eu disse aqui no inicinho, né? Primeiro a gente imagina, a gente enxerga, depois a gente faz, né? Ou seja, primeiro eu enxergo dentro de mim. Eu estava mexendo com a reforma recentemente, Thalita, e a gente queria mexer numa cozinha lá. E a primeira coisa que aconteceu foi eu enxergar a cozinha. Eu enxerguei a cozinha. Ela não existia lá na prática, mas eu enxerguei ela. Ela estava na minha imaginação, na minha mente. E aí, quando eu comecei a executar as ações para que ela acontecesse, eu já enxergava ela, eu já sabia como ela iria ser, eu já sabia os detalhes. E quando ela ficou pronta, ela ficou exatamente do jeito que eu tinha imaginado, né? Por quê? Porque tudo que acontece é criado dentro de nós primeiro. Dentro. Seja aqui, né? Então, é, é sim, Jenny, sobre acreditar em si. É sobre isso. E é também sobre você entender esse processo. Entender que quando você constrói internamente, o que vai acontecer fora vai ser uma repercussão natural. Natural. É normal você expandir de dentro para fora, desde que haja lá dentro a semente, desde que haja lá dentro a construção. Então, entender essa dinâmica é o que faz toda a diferença na vida da gente. Então, construa as coisas dentro de você. Você quer ser um profissional de sucesso? Construa o sucesso primeiro dentro de você. Você quer ser um atleta vencedor? Então, comece a criar a disciplina primeiro interna, para depois a disciplina externa. E é por aí. Quando a gente descobre isso, muda o jogo na nossa vida, Thalita. É transformador. É. Mas precisa pagar um preço, gente, tá? Nós não estamos contando aqui coisinha assim, somente. Né? Hoje nós contamos sorrindo, né? Mas vocês viram aí, o Felipe contou para vocês que estudava com o pé na bacia de água gelada. Hoje nós contamos sorrindo, mas não pensem vocês que foi fácil, não. Tá bom? Existe uma caminhada, existe uma trajetória, existe uma jornada, né, Felipe? E essa jornada, ela requer sim cuidado e acreditar em si, né? Hoje, inclusive, eu fiz uma sessão com uma pessoa onde a gente usou essas ferramentas, né? A primeira, das primeiras estratégias para você quebrar as crenças que impedem você de avançar é acreditar em si, né? Assumir essa mudança, mudar as suas palavras e mudar o seu mindset. Como que você vai conseguir isso? Você precisa, né? O Renan falou lá, né? Aquilo que você consome, você é aquilo que você consome, principalmente as informações que você consome. Não, Thalita, eu quero acreditar em mim. Então começa a escrever, começa a visualizar quais são as suas habilidades. O que eu sou bom para fazer? O que é a minha missão de vida? Assuma isso de verdade. Já coloca regras práticas ali, ó, coloca atitudes, ações. Eu vou realizar isso hoje. Muda suas palavras. A partir de hoje eu já não falo que eu sou mais um fracassado, eu sou um vencedor. Muda esse mindset. Como você vai mudar isso? Você precisa ler, você precisa estudar, né? Você precisa encher a sua mente o tempo inteiro de informação boa. Não, agora eu vou tomar banho, eu vou assistir um nada aqui, vou escutando uma música. Não escuta uma aleatória, não. Escuta um podcast, escuta um negócio que se enche daquilo que você quer ser, né? Você quer ter sucesso? Então se encha. Ah, Thalita, então eu não vou mais poder curtir minha vida, curtir minha família? Não, não só não pode, como você deve. Você deve viver isso, tá bom? Viva isso com muito amor, com muita responsabilidade, com muito cuidado, mas foca em você, acredita em você, invista em você. Eu acho que isso é importantíssimo. Ah, se eu tivesse ouvido isso há um tempo atrás. É verdade, Thalita. Foi meio que tudo na raça, mas tá ótimo, graças a Deus. Hoje eu posso falar para vocês. Quem quiser ouvir vai pular 10.000 etapas. Quem não quiser, continua aí arrastando. É sobre essa jornada, né, Thalita? A jornada é linda demais, a jornada da vida, né? E nós vamos É... marcar outra live. Nós vamos marcar outra Boa! Nós, Olha, vamos chamar essa live de papo de amigos. A lá, gente vai entrar e vai começar a conversar. E as pessoas vão participar da nossa conversa. olha pra você
ver, já tem 1h30 e a galera tá aí, tudo mexendo. Que Ó, meu marido prazer, gente. não Que podcast, alegria. Olha aí, ó. tá vendo? Não, eu adorei. A Tatiane, marca pra amanhã. Nós, nós vamos continuar isso aqui, gente, porque foi maravilhoso, Felipe. Eu só tenho que te agradecer mesmo, tá? Pela disposição. Seu dia foi corrido desde semana passada. Você falou, Thalita, a quarta vai ser corrido, mas à noite eu tô. O meu dia também foi assim. Começa às 5 da manhã o dia aqui, hein? Mas Intenso. às 5 da manhã. Mas é maravilhoso poder transbordar. E se não for para transbordar e for para receber tanto feedback desse aqui, eu nem quero viver. É Nem verdade. Olha, gente, assim, não tem nem palavras para agradecer vocês que estiveram aqui com a gente. Tantas palavras de carinho aqui com a gente, né, Thalita? Nossa, A gente viu amigos aí, a Tati, vários outros amigos aqui. Renan, A Wes. Sabrina, o Renan, o Tom, né? Vários amigos em comum aí. E outros amigos aqui da minha cidade, aqui, várias pessoas aqui da minha cidade, a Thalita, que é psicóloga, que já trabalhou comigo, o Tiago. Nossa, muita gente aqui, viu? Viu? A Jéssica, olha que legal. Muita gente. E eu estou muito feliz, Thalita, de estar aqui, da gente conversar sobre isso e poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência de vida, né? Tem muito mais coisa, né, para falar, que a gente pode aproveitar outras oportunidades para compartilhar e vai ser um grande prazer a gente se encontrar para falar mais, bater mais um papo, né? Não, com certeza. Vamos combinar, vamos marcar. Nós vamos marcar esse encontro presencial também das famílias, né, Felipe? Olha, que legal, é Nossa, verdade, tem Thalita. um irmão lá, gente, que parece que a família de um já é a família do outro, né? Eu nem conheço a esposa do Felipe. Você sente um sentimento de amor pela filha, a família. Muito engraçado, Ai, que legal. não, né? Ah, Mas é maravilhoso. ah. Obrigada Olha, Dan aí, ó. Ei, Dan, pelas um abraço, meu falas. queridão. Nossa, ó, tem muita gente aqui, ó. Tem. Tá bem legal. Muitas. Thalita, e aí, Thalita, eu vou fazer as vezes agora do anfitrião. Qual é a mensagem final que você quer deixar para os nossos amigos que estão aqui com a gente? Vamos lá, mensagem final, gente, que na verdade nada de diferente do que eu falei na live. Primeiro, busque o seu propósito, tá? Aquilo que é sua missão, aquilo que são seus valores, né? Vai iniciar a sua carreira, tá no meio da sua carreira, não tá sabendo o que fazer. Volta um pouco, um passinho para trás, analisa o seu propósito, analisa os seus valores, vê se a sua vida está condizendo com aquilo que foi designado para você no princípio, né? Ou então vai inicia baseado em valores, em princípios, focado naquilo que é eterno. Foque em você, né? Não se esquecer daquilo que o Felipe disse, que o ambiente externo ele é feito primeiro do ambiente interno. Cuide do seu ambiente interno. Mas a mensagem principal, não se esqueça, tá bom? Você não é a circunstância que você vive. Você decide aquilo que você quer ser, tá bom? Você não é a circunstância. Perfeito, Thalita. Muito bom. Agora pergunta para mim, Thalita, o que que eu posso deixar de mensagem? Para nós, que mensagem que você gostaria de deixar nessa live tão maravilhosa, que foi tão transbordante? A energia está aqui, eu não estou conseguindo nem enxergar, parece as coisas que estão aqui, né? Fez um... Tá gostoso. Olha, minha esposa tá aí, ó, Thalita, a Alessandra. Oi, Será Alessandra! muito bem-vinda aqui, olha. Ah, não, Alessandra, eu quero conhecer mesmo, viu? Eu já falei, Felipe, nós temos que marcar esse encontro. Muito É prazer. verdade. Thalita, enquanto a gente falava aqui para finalizar, eu me lembrei de algumas palavras que Jesus falou e eu acho que elas são cabíveis aqui para nós. Diz assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar, ela tem a ver com duas coisas. Primeira, entregar para Deus aquilo que é de Deus. Né? Se a Deus honra, que a gente dê honra a Deus naquilo que é honra. Então, existe uma parte de nós que é espírito, que a gente tem que entregar para Deus e muitas partes de nós a gente deve entregar para Deus.
Agora, existe outra parte de nós que não dá para entregar para Deus, porque Deus não estabeleceu assim, que nós é quem temos que assumir. E quanto a essa parte, a mensagem é: se apodere daquilo que você precisa se apoderar na sua própria vida. Se responsabilize, porque na nossa jornada a gente vai precisar assumir as responsabilidades. E quando der certo, vai ser gostoso, porque a gente vai poder comemorar. E quando der errado, a gente vai aprender. E a gente vai continuar assumindo a responsabilidade. Então, o que for de Deus, a gente entrega para Deus. Se é para entregar a nossa vida, o nosso coração, nossa mente, tudo aquilo que a gente entrega. Deve entregar. Entregue. Se é para tomar responsabilidade e assumir, assuma a parte que lhe cabe. Porque dessa forma a gente consegue trazer o equilíbrio correto para a gente seguir a nossa vida debaixo do governo de Deus, sem nos esquivar daquilo que é a nossa parte, da nossa responsabilidade. Amém! Glória a Deus! Então é isso. Vai ficar anotado. Vai ficar... Pode ter certeza. A Tati já tá chorando lá, ó. Gente, Ô, lá. Tati! Saudade, amiga, de você. Um beijão, Tati. Você é demais, Tati. Felipe, foi maravilhoso. Gratidão a Deus mesmo pela sua vida, pela da sua família também, né? Que abriu mão de estar com você agora, nesse momento, para que você estivesse aqui, né? Pela minha também, gratidão a Deus pela minha família. Minha esposa está aqui do meu ladinho. Maravilha. Abriu mão, né? Para que a gente pudesse estar aqui transbordando e foi maravilhoso. Viu? Vai ter próxima, sim. Vamos organizar isso. Com certeza foi maravilhoso. Gente, obrigada vocês estão aí. Viu? Gratidão. Felipe, beijo. Fica com Deus, meu Beijão querido. pra Obrigada. você, Thalita. Até mais. Até. Tchau, gente. Com Deus.